Vamos lá, irmãos. Eu comecei o culto dessa manhã com a leitura de Romanos 15, 4. Não era a minha intenção usar ele agora, mas eu vou retomar ele. Abram lá, porque de uma certa forma eu falei, olha, eu uso esse versículo, como eu não sei o que Deus colocou no coração do pregador do primeiro horário, e eu não determino para eles o que eles vão pregar, então eu nunca sei qual vai ser a pregação, né? Qual é o assunto, qual é o tema, mas eu procuro ler algum versículo que diga a respeito a alguma coisa daquilo que eu vou pregar. Mas por providência divina, eu acho que o versículo encaixa nas duas pregações. Se a gente reler, e eu vou usar isso aqui como um tipo de introdução porque eu vou falar hoje, tá? Porque Romanos 15, 4, Paulo escreveu: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, para o nosso proveito, para a nossa orientação, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O irmão falou sobre as falsas esperanças do mundo, né? E o crente sabe, ou deve saber, que ele tem que confiar não nos príncipes, mas em quem? Em Deus. Mas vamos usar lá o versículo que ele usou no Deus de Jacó. Esse aí, que é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós identificamos na Bíblia como sendo o único e verdadeiro Deus. Amém? Todo cristão deve andar confiado no Deus em que Jacó creu, o Deus que salvou Jacó e que era e é o Senhor de Jacó e de tantos outros, né? Mas ali fala de Jacó como pessoa, vamos dizer assim, ele personifica a nação, né, a descendência que Deus escolheu, tomou para si, a descendência de Israel. E nós somos, não somos Israel, mas nós somos filhos de Abraão na fé. Tem muitos israelitas que não são verdadeiros israelitas, espiritualmente falando. Mas, irmãos, por que é que nós podemos ter essa esperança, né? Como diz Paulo aqui nas Escrituras, por que é que nós não andamos como o mundo? O irmão citou que muitos cristãos, ele tem visto isso nas redes sociais, na internet, muitos cristãos estão brigando, né, até, e se mostram em desespero, brigando porque discordam uns dos outros, né? Mas eles se veem meio desesperados ou desconfiados, temerosos com os rumos que as coisas tomam. Mas isso se dá por quê? Aí nós vamos para o nosso assunto. Nos dois estudos iniciais eu falei basicamente sobre a cosmovisão cristã, né? Que é a visão que o cristão deve ter da vida, do mundo. Como é que nós enxergamos o mundo? Diferente do mundo, né? Como nós citamos, o mundo enxerga, né, o mundo, os ímpios, eles enxergam o mundo com uma expectativa de que a cultura, que certas coisas vão melhorar esse mundo. E nós temos uma visão bíblica que mostra pelas profecias que as coisas não são exatamente assim. Concordam? Então nós vemos aqui que o que foi escrito antes foi para nós, para que nós não esmoreçamos, né? Nós perseveramos e somos consolados pelas Escrituras, porque nós sabemos que tempos difíceis virão. Neste mundo tereis
gozo, paz. Não, neste mundo tereis aflições. Nós sabemos que aqui é lugar de tribulação por causa do pecado, irmãos. O nosso pecado traz para nós tribulação. O nosso próprio pecado. E o pecado dos outros também. Quantas pessoas justas, boas, tementes a Deus, já tiveram suas vidas ceifadas ou prejudicadas, né, por violência de alguém sem temor de Deus? Não é verdade? Nós conhecemos irmãos que sofreram isso, né? Eu lembro muito bem de um irmão, irmão do pastor Eduardo Cadete, irmão Vanderlei. Era um irmão que mantinha grupos de estudos no seu trabalho, evangelizava. Era um irmão realmente muito fervoroso, um servo de Deus, amoroso. E ele morreu porque a empresa mandou ele sacar dinheiro para pagar os funcionários, né? E alguém deixou transparecer isso e assaltaram ele, né? Foi morto dentro do carro para levarem as coisas, o dinheiro que ele estava trazendo. Uma coisa trágica, pela ganância dos homens, né? A vida daquele irmão foi ceifada. Mas Deus sabe por que, né? Ele permitiu que aquilo acontecesse. Mas é assim, irmãos, esse mundo é cheio de imprevistos. Hoje nós estamos bem aqui, amanhã nós não sabemos, mas nada deve abalar a nossa perseverança, a nossa fé. Se nós estamos firmados na palavra de Deus, nós sabemos: eu sei em quem tenho crido, eu sei que a palavra de Deus é verdadeira. E aí justamente nós vamos para o nosso assunto de hoje. Nós temos falado sobre a necessidade do crente viver nesse mundo com uma visão cristã. A visão cristã é uma visão bíblica, tá certo? É uma visão bíblica. Por isso nós precisamos conhecer a nossa Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus. Muitos se dizem cristãos, mas eles não conhecem nada da Bíblia. E talvez muitos deles não sabem nada da Bíblia, nem no que diz respeito à própria salvação, porque eles depositam sua confiança nos seus méritos, né? Na sua bondade. Não, agora eu tenho uma nova vida, eu faço isso, agora eu mereço a salvação. Ninguém merece, por melhor, né, que a gente, né, por muito que a gente tenha melhorado, ainda assim nós não merecemos. Você é melhor hoje do que quando você era um ímpio, um descrente? Você é melhor? Moralmente? Pelo menos você se esforça para ser melhor hoje, né? O crente deve ser melhor do que ele era quando era ímpio, porque ele enxerga alguns pecados que ele tira da sua vida. Mas dizer que você é perfeito, que você é merecedor, hoje, se considerasse só as nossas obras depois de salvos, dizer que nós somos merecedores, continuamos não sendo merecedores, né? Da salvação. Mas como é que eu posso ter uma visão cristã? Agora sim, nós vamos lá, hein? Vamos para o assunto. Como é que eu posso ter uma visão cristã? Se eu, como salvo, preciso ter uma visão cristã, a minha visão da vida, do mundo, tem que ser uma visão cristã. Qual é a base que nós temos para isso? Pergunto eu, e vocês respondem. Amém. Conhecer as Escrituras. Nossa base é a palavra de Deus. Tem muitos evangélicos, muitos que se dizem cristãos também, que eles baseiam
meramente em experiências. Ele tem lá alguma coisa que ele entende como uma visão, uma revelação, e ele anda confiado naquelas coisas. Mas não é isso que foi dado para a instrução do crente. O próprio apóstolo Paulo, ele teve visões, ele teve encontro com Cristo. Jesus apareceu pessoalmente para ele, não uma vez, mas várias vezes. E esse Paulo afirma aqui que o que foi escrito, ou seja, as escrituras, foi para o nosso ensino, dele, Paulo, e dos outros também. Então a nossa conduta nessa vida é guiada pelo conhecimento e pelo entendimento que nós temos da palavra. Mais uma vez eu vou recorrer aqui à pregação do irmão Guilherme dessa manhã. Tanto lá no Salmo 146, quanto lá em 2 Pedro 3, se você ler com alguma atenção, ou se você lembrar agora do que diz, basicamente os textos, você vai ver que são visões cristãs. Lá em 2 Pedro fala das pessoas que falam: Jesus não vai voltar, faz tanto tempo que prometeu e ele não volta nunca. Assim muitas pessoas pensam. Mas por que é que nós andamos confiados, esperando? Porque nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos. Às vezes as promessas parecem levar muito tempo. A promessa que Deus fez para Abraão: sai da tua parentela, eu vou te dar uma terra, vou dar a tua descendência. Não foi de um dia para o outro, nem de um século para o outro. Levou séculos e séculos até que aquilo se cumprisse. Mais tempo do que nós podemos viver. Muito mais tempo. Só o tempo que Israel, que o neto e bisneto de Abraão passaram lá no Egito, quando eles foram para o Egito, se contar todo o tempo, desde a promessa para Abraão e aquele tempo que eles passaram no Egito e até eles conseguirem entrar na terra, é mais tempo que o Brasil existe. Mais de 500 anos. Já pensou nisso? Então também as promessas feitas a Abraão, alguém poderia ter como tardia, mas tem o tempo de Deus e ele vai chegar. E o Salmo 146 também fala: nós, pela Escritura, nós sabemos que podemos confiar no Deus verdadeiro e não nesse mundo. Isso é uma visão cristã, irmãos. Então, muitos crentes que estão depositando sua fé, sua confiança em algum político, isso é bobagem. A gente tem que votar, nós temos esse direito de voto aqui, nos tempos bíblicos eram reis, está lá, ninguém tinha direito a voto nenhum. Mas hoje nós temos direito de votar, é uma responsabilidade, a gente tem que escolher. Na verdade, a gente escolhe o menos ruim, o que a gente entende ser o menos ruim, mas não é aquilo. Eu só votaria com gosto numa pessoa, mesmo falar: esse eu confio em Jesus Cristo. E a gente faz esse voto quando a gente rende o nosso coração, quando a gente crê no Senhor Jesus, Nós demos nosso voto: esse vai ser o meu rei, e ele já deve ser o nosso rei agora, amém? Mas eu anseio pelo dia que ele venha assumir pessoalmente aqui esse mundo, porque aí nós vamos ter aquilo que nós vimos no texto lá de Apocalipse. Pronto, repreguei tudo que o Guilherme pregou de manhã, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o que a visão cristã faz a gente se colocar de uma maneira diferenciada nesse mundo.
Nós temos alguns textos para ler hoje. Abra lá no Salmo também. Quando o Guilherme falou Salmos, o texto inicial dele, eu pensei, pronto, lá vai ele no meu texto. Mas seria muita coincidência, meu irmão, porque eu escolhi o Salmo 119, que é o maior salmo. Você acertar o versículo ia ser muita coisa, viu? É o 160. 119, versículo 160. Aqui nós temos uma afirmação do salmista. Vocês sabem que todo o Salmo 119 fala das Escrituras, ele enaltece a palavra de Deus. Cada versículo, ele usa uma expressão diferente, mas para se referir à palavra de Deus. Então é palavra, estatutos de Deus, juízos de Deus, os teus testemunhos, são palavras diferentes para se referir à mesma coisa. A Bíblia, a palavra que Deus deu aos homens. Mas aqui no versículo 160, ele se refere a ela exatamente como a palavra. A tua palavra é a verdade. Opa, vamos fazer uma coisa, vamos ler em voz alta juntos. Vamos lá? Leamos. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Enquanto você lia, você conseguiu pescar algumas coisas que esse versículo afirma? A tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. E nós vamos falar sobre isso. Mas é a tua verdade agora? Não só agora, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Vamos falar também sobre isso. E cada um dos teus juízos, cada coisa que Deus afirma, os juízos da tua justiça, eles não mudam, eles duram para sempre. Como disse Jesus, nem um jota, nem um tio vai cair da palavra, vai deixar de ser cumprido. Uma observação lá que um J, para nós é a letra J, para eles é o iota. É um pequeno, é como um apóstrofe, né? Um apóstrofe, é apóstrofe, né? É um sinalzinho pequeno que tem na língua hebraica. É um detalhezinho, pequenininho. Então Jesus é uma figura de linguagem que ele usa para dizer que nenhum pequeno detalhe da palavra de Deus vai deixar de ser cumprida. Nada, nada, nada. Então nós vemos aqui o salmista afirmando que a palavra de Deus é a verdade, sempre foi e sempre será, ela é infalível. Aqui, irmãos, é que o bicho pega. Sabe por quê? Espero que não seja o seu caso. Mas muitas vezes os chamados crentes, eles dizem crer em Jesus, eu creio na palavra de Deus, mas chega uma hora que eles são levados a pensar, bom, sobre fatos passados, talvez não seja bem assim. Ou do futuro, conjecturar, bom, talvez não venha a ser exatamente desse jeito. Afinal, para alguém ter uma visão cristã, saber se situar nesse mundo de uma maneira cristã, ele precisa
crer de verdade na palavra de Deus. Tá? Ele precisa confiar nela. Eu pergunto para vocês: vocês creem que Deus criou um homem e que tirou da costela dele, né, tirou uma costela dele enquanto ele dormia e fez uma mulher, fez aquele homem do barro, uniu aquele casal num lugar maravilhoso chamado Éden, e que ali a mulher foi enganada pela serpente, e que o homem se tornou pecador porque comeu uma fruta que não devia. Você crê nisso? Muitos diriam para você: é um babaca. E o pior, muitos chamados cristãos estão ensinando isso em seminários para os futuros pastores, que isso é figurado. Não, isso é só uma figura, não é bem assim. Irmãos, quando a gente começa a colocar em dúvida a palavra de Deus, tanto do que passou quanto do que há de vir, nós vamos perdendo nossa visão cristã. Então nós começamos a nos perder no nosso posicionamento. Eu estou dizendo isso porque é essencial para que a gente saiba se portar nesse mundo, que a gente creia na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Nós temos que tomar esse livro aqui crendo que ele é a verdade. Nós não vamos estudar hoje aqui provas bíblicas da autenticidade dela, tá? Mas tem alguns bons estudos a respeito disso, livros, estudos. Eu até pensei talvez mais para frente a gente pegar, é um assunto importante, porque vez ou outra nós podemos ser tentados a questionar a Bíblia. Será que foi assim mesmo? Mas a Bíblia tem provas internas da autenticidade dela e tem provas externas. Por mais que o mundo queira contestar, né? Você sabe que muita gente diz, por exemplo, que a Bíblia na verdade foi escrita, o Antigo Testamento foi escrito coisa de uns 300 anos antes de Cristo só. 300, 200 anos. Então Moisés é uma falácia, é uma mentira, é um personagem que criaram. O rei Davi, tudo inventado. Só que a arqueologia vai descobrindo coisas e já acharam referências a Davi. Tem sinais de um grande acampamento perto de um monte, que não é o que chamam hoje de Sinai, é um outro monte, mas que provavelmente nos tempos bíblicos era ele que era chamado de Sinai. Então, teria sido o acampamento de Israel. Então tem um monte de coisas que, externas que vão corroborando com a autenticidade da Bíblia, vão demonstrando que ela é verdadeira. E nós temos provas internas pelo que ela diz, que nós vamos vendo as coisas acontecerem, e coisas que nós vemos na prática na nossa vida, que ela afirma. Então tem várias coisas que a gente pode ver para isso. Mas irmãos, o que eu quero dizer é que é fundamental para nós crermos na Bíblia, não só como sendo verdadeira, mas como sendo ela realmente inspirada por Deus. Amém? Ela é um livro verdadeiro, existe e ele foi escrito realmente conforme ele consta.
o que ele relata da história, ele não é um livro de história para ficar entrando em detalhes, mas o que ele relata da história são fatos verdadeiros. E o que ela relata nas profecias a respeito do futuro também são coisas que estão se cumprindo e coisas que nós vamos ver se cumprir. Ninguém pode negar que, apesar de os homens lá fora defenderem que o mundo vai melhorar, o quadro que Paulo, por exemplo, traça a respeito dos homens no final dos tempos é o que nós vemos. Se nós olharmos, né, os fatos, nós vamos ver que o mundo está errado na perspectiva de que o homem vai melhorar. E que Paulo está certo em dizer, né, Paulo, Pedro, Jesus, a iniquidade se multiplica. Nós vamos vendo as coisas se cumprirem. O homem sempre foi mau e continua mau, mas a iniquidade vai se multiplicando. O homem vai achando novos meios de pecar, de fazer o mal. Então a palavra de Deus, ela é verdade desde o princípio. O que ela alega ali, desde o princípio, como as coisas vieram a existir, aquilo é a verdade. Não, o mundo vai dizer, foi através de uma grande explosão, o Big Bang. A Bíblia diz que tudo que existe foi pelo poder da palavra de Deus. Deus disse, haja e houve. As coisas materiais que existem hoje saíram do nada. É diferente de eu pegar uma coisa que já existe, eu pegar uma folha de papel dessa que já existe, eu dobrar ela e fazer um barquinho. Pronto. Eu só peguei uma coisa que já existe e fiz outra com ela, com o mesmo material. A matéria-prima já existia, né? Assim, as coisas que a gente, né, alguém fabrica alguma coisa, ele usou materiais que já existiam. Deus criou do nada. Não existia nada. Ele fez vir a existência. E é a única explicação, né? Eu costumo dizer sobre essa teoria do Big Bang, que é teoria, a grande explosão. Tá, para ver uma explosão tem que ter elementos químicos. Quem foi que criou os elementos químicos? Então, para acontecer a explosão. Não existe explosão do nada, tem que ter alguma coisa para explodir. E aí? Bom, então por isso eu fico com a resposta dada por Deus. Deus disse, haja luz, e houve luz. Amém? E é essa mesma palavra que fala que Deus fez isso no passado, é o mesmo Deus que fala que Cristo vai voltar e vai reinar com aqueles que creram nele, com os seus filhos. E eu creio nisso também. Então, nós aprendemos a andar confiados na palavra, irmãos. A cosmovisão cristã deve fazer com que a gente viva essa vida aqui confiados inteiramente na palavra. E é isso que eu quero levar vocês a entender. E se já entendem, tudo bem, ótimo, melhor ainda, mas que vocês coloquem ainda mais o coração nisso. Se em algum momento vocês forem levados a duvidar da palavra de Deus, lembra desse nosso estudo aqui, tá? Peraí, ou eu confio na palavra ou não. Tudo que foi escrito para o meu ensino, para o nosso ensino, para o ensino do povo de Deus. Então não está lá, Deus não me ensinaria com uma coisa errada. Deus disse uma coisa, se aquilo tudo é mentirinha, é o mesmo Deus que condena a mentira. Ele fala que o pai da mentira é o diabo.
E Deus vai mentir? Ele é verdadeiro também quando ele diz que a mentira, o pai da mentira é o diabo. E para quem Jesus disse isso? Vocês lembram? Para os judeus. Para aqueles que faziam, né, judeus, fariseus, aqueles que se colocavam como defensores da lei, mas que eles falsificavam a palavra de Deus. É essencial ao cristão ele crer na palavra de Deus. Por quê? Para ele se tornar um cristão, ele tem que confiar na palavra de Deus. O verdadeiro cristão. Abram lá em João. Nós vamos ver alguns versículos aqui relacionados a isso. Então, só por aqui, irmãos, a gente já pode entender que muitos não confiam na palavra porque, na verdade, eles não são cristãos. Por que tem tanto dito crente assim, andando, vivendo aqui, sem a ótica bíblica? Porque ele não crê na Bíblia. E se você for verificar mesmo, você vai ver que ele não crê nem nas coisas essenciais da Bíblia. Bom, isso é só para a gente entender por que tantos cristãos vivem de uma maneira tão desordenada. Tão fora da Bíblia, da perspectiva bíblica. Mas eu quero tomar num sentido positivo para nós. Por que é que nós andamos dentro de uma perspectiva bíblica? Porque nós cremos nela. E nós começamos a crer na Bíblia porque cremos em Jesus. Em João 5, 24, Jesus afirmou o seguinte, João relata aqui, Jesus disse: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que os verdadeiros salvos, os que passam da morte para a vida, são aqueles que ouviram a sua palavra e creem em Deus. Eles creem no Deus de Jacó. Tá? Nós cremos no Deus de Jacó. Aquele Deus do Velho Testamento. Aquele Deus que a Bíblia diz que tirou aquele povo lá do Egito com 10 pragas. As 10 pragas também tem muita gente que diz que é historinha, né? E aí, para você, aquilo é historinha ou é fato? Se nós cremos em Cristo, nós cremos em Deus, no Deus verdadeiro. Então nós cremos no Deus de Jacó. Então nós cremos no Deus que o Velho Testamento nos apresenta, o Deus verdadeiro. E esse Deus, segundo a própria Escritura, tirou o povo de lá do Egito com 10 pragas e abriu o mar para eles passarem a pés secos. Mas tem gente que prefere crer que a maré baixou e eles passaram. Mas não, a Bíblia diz, não que eles passaram com água baixinha, mas que eles passaram a pés secos. Eles não molharam o pé. Deus tirou toda a água. E explica lá, que ficou como muros, né, do lado. Então não tem nada a ver com fenômenos naturais, coincidência que aconteceu. Deus agiu de forma maravilhosa. Jesus disse que aquele que crê realmente, que confia nesse Deus e ouve a sua palavra, esse é aquele que passou da morte para a vida. Então tem muita gente que se diz cristã, mas não crê nessas coisas. E eu vou dizer, essas pessoas não creem nem mesmo em Jesus.
João 17, 17. De novo, Jesus, o Filho de Deus, diz na sua oração ao Pai: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Notem que ele aqui é bem objetivo. A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O crente é feito crente por crer em Deus e crer na sua palavra. E ele é santificado nessa vida, nesse mundo aqui, através da verdade. E a verdade é o quê? A palavra de Deus, né? A tua palavra é a verdade. Mas se eu não confio, se eu não creio de verdade na palavra de Deus, nos relatos dela, como é que eu vou ser santificado? Nós somos santificados à medida que nós cremos nela. Deus está certo em cada um dos seus juízos para sempre. Não é passado. Isso servia, né? Nós temos que ter discernimento e entender. Tem coisas que Deus disse diretamente, especificamente para alguém ou para algum povo. Do tipo, não foi ordenado para nós nos circuncidarmos, nem sacrificar cordeiros, porque essas coisas estavam dentro de um contexto. O cordeiro que tira o pecado do mundo, ele já veio, já morreu definitivamente. Nós não precisamos fazer isso. Isso foi ordenado a Israel, não a nós. Tá certo? Então essas coisas são pertinentes a um povo, a um momento. A gente tem que discernir isso. Mas tem coisas que não mudam, irmãos. Sobre a salvação não muda. Ela sempre foi, sempre vai ser pela fé no Messias, o Salvador do mundo. O Abraão, lá no passado, ele creu naquele que havia de vir. O Jó, que é anterior ainda, o Jó era um homem que confiava, né, depositou sua fé no seu Redentor. E ele tinha a esperança firme, né, de que ele iria ver com seus próprios olhos o seu Redentor. Eu sei que meu Redentor vive. Então a gente vê testemunhos, né, de Davi, de outros servos de Deus, que eles depositavam sua confiança, eles sabiam que eles eram imperfeitos. Isso não muda. E as coisas que Deus diz para nós, para todos, elas também não mudam. Eu tenho que confiar que não só para a salvação, mas nas coisas que Deus instrui para a nossa vida aqui. Por quê? Jesus disse que nós havemos de ser santificados na palavra, pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você é um cristão verdadeiro, você quer ser santo. Por quê? Por que o cristão quer ser santo? Porque Deus disse para nós, no Velho e no Novo Testamento: sede santos, como eu sou santo. Você crê nisso ou você prefere crer que eu já sou salvo mesmo, eu posso viver de qualquer jeito? Jesus já morreu por meus pecados mesmo? Nossa, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a santidade. E Jesus disse, rogou ao Pai que nós fôssemos santificados. E o jeito de nós sermos santificados é por nós crermos, conhecermos, crermos, obedecermos a palavra dele. Então é essencial para o crente, para ele se tornar um crente, que ele creia na palavra, porque é ela que fala de Cristo. Jesus disse que as Escrituras testificavam dele. É essencial que nós creiamos na palavra para que nós sejamos santos, como Deus quer que a gente seja santo.
Se você não deseja santidade, você não está crendo na Bíblia como deveria. O mundo está dizendo para você cada vez mais: eu posso ser mais relaxado, as coisas não são bem assim, né? Tem tanta gente cristã aí vivendo assim, sabe? Espera, minha base não é eles. Minha base é a palavra de Deus. Eu tenho que ser imitador, não do pastor tal, do apóstolo tal, do irmão tal. Eu tenho que ser imitador de Cristo. É isso que a palavra de Deus me diz. Na pior das hipóteses, eu devo ser imitador de Paulo. Porque Paulo é um semideus? Não. Acontece que ele era um homem que era imitador de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas, irmão, será que nossa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a verdade, é tão genuína assim que leva a gente a querer levar ela a sério mesmo na nossa vida? É isso que muda a vida de uma pessoa. Se nós confiarmos, né? Ela é a palavra de Deus, eu devo estar atento a cada detalhe. Cada detalhe vindo de Deus é importante. Mas tem gente que age, não dando importância. Nós não podemos ser assim. Segunda Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, é divinamente inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Paulo, na própria palavra de Deus, inspirada por Deus, nos diz que ela foi escrita com esse propósito para nós. Quem está dizendo a verdade? Paulo ou Jesus? Jesus diz que a Escritura aponta para ele. Bom, Jesus está falando no que concerne a salvação, para sermos salvos por ele, remidos dos nossos pecados. Mais uma vez salvo, Paulo está dizendo que tudo que foi escrito é para santificação, para ensino, para correção do crente. Então, uma vez crentes em Cristo Jesus, nós temos que olhar para a palavra de Deus como ensino. Peraí, talvez algumas coisas na minha vida eu preciso ajustar, eu estou andando meio como o mundo, mas a Bíblia diz para eu fazer isso ou aquilo diferente. Mas todo mundo faz desse jeito. Se todo mundo faz desse jeito e está errado, deixa eles fazerem assim, ou, né? Depois talvez você vai tentar mostrar para eles, mas você deve fazer a vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus realmente ensina. Mas se a gente não crer de verdade na palavra de Deus, nós não vamos ser ensinados por ela. Sabe quando alguém te corrige, mas você não dá a menor importância? Se uma pessoa que você não dá valor para a opinião dela, ela vem e te ensina alguma coisa, você fala, tá bom, você vira as costas e continua do mesmo jeito, né? Mas quando alguém que você sabe que tem conhecimento da coisa vem e te dá uma dica, né? Te mostra você fala, poxa,
é uma coisa que eu não tinha pensado, eu estou fazendo errado, né? Aí eu vou tentar consertar isso. Então, mas tem muitos crentes que estão agindo com a Bíblia dessa maneira, parece que não dão importância para ela. Mas entende uma coisa, a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, e foi escrita para o nosso ensino. Então leva ela a sério, dá ouvidos para ela. A palavra de Deus nos leva a ter as convicções de que ela é verdadeira, né? Que nós devemos confiar mesmo nela. A eficácia dela é comprovada. Além de eu crer, é importante, é útil a gente ver essas coisas que eu comentei aqui. Olha, a gente vê arqueologia, né? As ciências descobrindo que a Bíblia tinha razão, que é daquele jeito mesmo. É útil. Eu devo confiar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é realmente inspirada por Deus para meu proveito, mas eu posso testificar disso internamente, pelos efeitos que ela causa. Em Hebreus 4:12, a gente lê o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o poder de tocar na nossa ferida, de tocar no ponto exato. Muitas vezes isso não acontece, sabe por quê? Porque nós endurecemos nosso coração e fechamos nossos ouvidos para ela. Mas se você atentar para a palavra de Deus de uma maneira séria, se você se postar, quando você vai ler ou vai ouvir uma pregação, um estudo, se você se postar da seguinte maneira: eu estou diante da palavra de Deus, e eu devo examinar minha alma perante ela. Você vai ver que ela fala exatamente do que você é. Deus trata a gente na sua palavra exatamente como nós somos. Ela trata mesmo com o crente, não como alguém perfeito, mas como alguém falível que precisa do poder de Deus para ser santificado, para ser vencedor nas suas lutas. Por que é que tem tanta exortação no Novo Testamento para o crente? Porque Deus sabe que nós precisamos disso. Nossa fé, por mais genuína que ela seja, ela precisa ser alimentada. Sabia disso? Mesmo uma fé que é existente, ela é real, mas ela precisa ser alimentada. E a palavra de Deus tem esse objetivo, de alimentar a nossa fé. E nós devemos andar confiados nela. Por último, irmãos, lá em Hebreus 11, no capítulo da fé, que fala sobre a fé, o autor diz aqui no versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, quando ele ainda está explicando aqui sobre o que é fé, ele fala o que é a fé para o crente. E a nossa fé, a fé do crente, ela é calcada no conhecimento, no entendimento do que Deus fez. Então, por isso eu questionei vocês agora há pouco: você acredita que realmente aquelas coisas que descreve lá sobre a criação do homem, da mulher, no Éden, foi daquele jeito mesmo? Aqui ele diz: pela fé nós cremos
né? Em cada detalhe, aqueles dias da criação, a criação de Deus realmente foi daquele jeito, não foi um Big Bang, nem outra coisa qualquer. A criação se deu exatamente daquela forma. Deus criou cada coisa naquela exata sequência. Deus criou o homem por fim e a mulher, e as coisas aconteceram exatamente a partir dali, daquela forma que ele descreve. Se nós começarmos a duvidar lá do começo, nós vamos duvidar de todo o resto, tá? Mas se eu posso duvidar da primeira página da Bíblia, por que eu não posso duvidar da última? Já pensou nisso? Tem um grupo, eu já debati, gastei meu tempo de debater um pouquinho com algumas pessoas na internet, né, de dizerem que a Bíblia ela não é toda inspirada. A Bíblia contém a verdade, mas só partes dela são a verdade. Eu perguntei para ele, mas quais são as partes que são? Se você coloca em dúvida, uma parte é vinda de Deus, outra parte foi inventada pelos homens e é falha. Então, peraí, como é que eu vou discernir, separar uma coisa da outra? Ou eu creio em toda a palavra de Deus, ou eu não creio nela, de jeito nenhum. Irmãos, para nós vivermos nesse mundo aqui, com aquela segurança, né, que a Bíblia nos exorta a ter, nós precisamos confiar em Deus. E como é que nós podemos confiar em Deus se não confiarmos na palavra dele? O jeito que Deus se comunicou com os homens, né, o jeito que ele escolheu foi inspirando homens, como diz Pedro lá, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas Deus inspirou homens para nos deixar os seus ensinos. Então nós temos uma fonte segura aqui, não é um diz que me diz, uma tradição que alguém pode ter falado de um jeito, outro interpretou de outro. Está escrito, e Deus preservou a sua palavra. E nós podemos ter a convicção de salvação, baseados na palavra dele, e podemos e devemos ter a nossa conduta nessa vida aqui, baseada naquilo que nós somos ensinados na palavra de Deus. Amém? Confie na palavra de Deus, creia nela. Se em qualquer coisa que alguém fale ou faça, o que acontece, se corroborar com a Bíblia, é verdadeiro. Se for contrário à Bíblia, é falso. Tá? Que Deus assim nos faça firmes e assim nossa conduta aqui seja pautada por isso, irmãos. A nossa cosmovisão cristã seja realmente uma visão bíblica. E tendo assim uma visão bíblica, nós vamos desenrolar nosso assunto aqui, tá? Falando sobre o meu objetivo mesmo, prático desse estudo, que é de nós vermos o que realmente é ser um conservador cristão. Se fala muito hoje de conservadorismo, mas se mistura muita coisa humana. Mas o que é ser um conservador cristão? É um conservador dos preceitos bíblicos, de uma linha geral. Mas isso vai afetar várias áreas da nossa vida. Nós devemos ser conservadores das Escrituras. O mundo diz que tem que mudar. O líder tal diz que tem que mudar, mas eu não vou mudar. Por quê? Eu vou ficar com a Bíblia. Vamos orar?